Você já pensou se existisse um dia em que as pessoas pudessem matar quem elas quisessem, cometer qualquer tipo de crime em um único dia, sem ser punida por isso? Bom, tem um filme que fala sobre isso. O nome desse filme é Uma Noite de Crime. Eu não sei se vocês já assistiram, mas a ideia desse filme é que um dia mesmo as pessoas pudessem cometer qualquer crime que quisessem, sair por aí matando, roubando, fazendo o que quisessem. E realmente as pessoas ficam muito aterrorizadas nesse filme, né? As famílias, as pessoas tendo que se esconder, um verdadeiro terror, um dia de terror mesmo. É o chamado dia de purificação para o governo, né? Imagina se esse dia realmente acontecer. Imagina aí. Agora, quer um spoiler? Esse dia realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu lá na Pérsia há muitos e muitos anos atrás, inclusive 400 e tantos anos antes de Cristo, no reinado do rei Xerxes. E eu vou contar um pouco sobre essa história para vocês. Essa é a história de Esté, tá lá no livro, sim. Essa é uma história bíblica e tá lá no livro de Esté. O rei Xerxes, ele reinava sobre 27 províncias lá da Pérsia. A Pérsia era uma região enorme que abrangia muita parte da Arábia, grande parte da Ásia, do continente. Era dividido em 27 províncias e naquele tempo o rei tinha uma rainha chamada Vasti. A Bíblia fala que era uma rainha muito bonita, né? E o rei, ele provavelmente, a Bíblia também fala que ele era muito exuberante, ele gostava de mostrar suas riquezas, sabe? E um determinado dia, enquanto ele estava dando banquetes, festas, fazendo comemorações lá com seus conselheiros, com os nobres, o rei solicitou, deu uma ordem para a rainha comparecer diante dele dos nobres, né, para mostrar como a rainha ela, como era bonita, né? E aí, o que a rainha fez? Ela disse não. Ela falou não, não vou. Terminantemente, ela se negou aí, né? E naquele tempo, desobedecer uma ordem do rei era uma coisa assim muito grave, sabe? Era uma sentença de morte você desobedecer uma ordem do rei. E aí o rei ficou muito furioso, né? Mas ele não matou ela. O que ele fez? Ele se reuniu com seus conselheiros supervisores e ele resolveu destituir ela da sua ocupação de rainha. Então, a partir dali, ela não foi mais rainha. Ele falou, não, não quero você mais como minha rainha do meu lado. Ela também foi proibida de ver ele. Passou-se um tempo, o rei ainda ficou pensando, né? Deve ter pensado, poxa, eu vou ficar solteiro aí, um rei sem rainha, como é que é? O que eu vou fazer? E aí foi resolvido que todas as moças jovens e bonitas se apresentassem diante do rei, né? E as moças, elas tinham um tratamento de beleza, gente, tratamento de 1 ano de beleza, para se apresentar ao rei. A que ele mais gostasse, ele ia fazer dela uma rainha, a rainha da Pérsia. Os jovens foram pro harém do palácio, ficaram lá em tratamento. Dentre uma dessas jovens, entra a Esther. A Esther, na verdade, o nome dela é Radassa, porque ela era judia. Ela era judia e era órfã. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. O nome dele varia muito em Mordecai e Mardoqueu, dependendo da tradução. E a Esther considerava Mardoqueu como seu pai, né? E ele orientou para falar para ela não dizer que ela era judia e mudou o nome dela para Esther, falando, não, a partir de hoje o seu nome não vai ser Radassa, vai ser Esther. Você vai ser chamada de Esther. E ela obedeceu a ele, né? E o rei gostou muito dela, provavelmente se apaixonou por ela e escolheu ela. Aliás, muitos do palácio se encantaram com ela, acredito que ela era uma mulher muito generosa, muito amável, simpática. E aí ela foi coroada como rainha da Pérsia. O Mardoqueu também teve uma certa ocupação aí no palácio, mas acredito que não foi, a princípio, não foi uma ocupação de cargo alto. O rei resolveu colocar um homem chamado Amã como primeiro-ministro. E falou também que todas as pessoas deveriam se curvar diante de Amã, em sinal de respeito. Porém, aí que o circo começa a pegar fogo, porque Mardoqueu, ele não se curvou diante de Amã, que para ele se curvar no judaísmo, de acordo com as práticas, com a religião dele, deveria ser somente para Deus. Mardoqueu se recusou a se curvar diante de Amã,
Amã soube disso e ficou muito irritado, ficou muito furioso. E aí, o que ele fez? Ele foi até o rei e fez a cabeça dele. Falou assim, olha, rei, tem um pessoal aí que não tá obedecendo sua lei, não tá obedecendo o que você fala. Eles têm seus próprios costumes, suas próprias leis aí, não tá dando certo. E aí o rei ficou sabendo disso, e aí deu um anel sinete, o anel sinete que carimbava as ordens do rei, deu um anel sinete para Amã e falou assim, olha, faz o que você quiser com esse povo. Amã já fez a cabeça do rei e falou assim, olha, a gente pode matar todo mundo, o que você acha? Vamos matar crianças, jovens, adultos, velho, periquito, papagaio, todo mundo vai pro ralo. E aí o rei deu o anel sinete para Amã e a ordem foi decretada nas 27 províncias. Inclusive, eles sortearam um dia que o povo judeu ia ser morto, que foi o dia 13 do 12º mês. Na Bíblia fala que é o mês de Adar, e foi sorteado esse dia para que todos os judeus fossem mortos. Imagina a confusão que isso deu em toda a Pérsia. Enquanto isso, o rei e a Amã estavam lá bebendo, se divertindo, nem um pouco preocupados com o que ia acontecer. Afinal, a ordem já estava dada, Amã provavelmente já estava com a sua consciência tranquila e satisfeito com o que ia acontecer. Só que a história não termina aí não, viu? Calma aí que ainda vou continuar aqui para vocês. Bom, Mardoqueu soube disso, né? E ficou muito triste. A Bíblia fala que ele chorava, ele gritava nas ruas, ele rasgou suas roupas, colocou roupas de pano grosseiro, jogou cinza na cabeça e saiu pelas ruas gritando e chorando. E a confusão realmente ficou instalada. Esther soube disso e aí mandou um servo para falar com Mardoqueu. E aí Mardoqueu falou assim, olha, não pensa que você tá aí no palácio, que você vai ser salva não, porque você é judia, né? Se você não falar com o rei, você vai ser a responsável e pode ser que Deus salve os judeus e você não, porque você não falou com o rei. Antes disso, né, Esther tinha falado para Mardoqueu que não podia simplesmente se encontrar na presença do rei, porque qualquer pessoa que fosse, mesmo que se fosse rainha, na presença do rei sem ser chamado, era uma pessoa que poderia ser morta. Então só podia se apresentar diante do rei quem tivesse autorização. Quando ele estendeu o cedro de ouro para a pessoa falar, a pessoa poderia falar. E aí Esther, ela deu uma outra mensagem para Mardoqueu e falou assim, olha, peça que todas as pessoas façam jejum e orem a mim e façam jejum de 3 dias e orem muito, porque eu também vou fazer a mesma coisa, eu e as minhas empregadas. Passou os 3 dias e Esther foi se encontrar na presença do rei. Ela parou de frente aos portões do palácio e ficou lá no pátio. Aí o rei estendeu o cetro de ouro para ela e falou, o que está acontecendo, Esther? Me fala o que você quer, mesmo que se for metade do meu reino, eu te darei. E aí Esther, ela falou que queria que o rei e Amã fossem a um banquete preparado por ela. E aí eles foram no banquete no primeiro dia. No segundo dia, ela ainda não falou o que ela queria, né? Aí no segundo dia o rei perguntou novamente com as mesmas palavras. O que você quer? O que está acontecendo? Me peça metade do meu reino que eu te darei, se assim você quiser. E aí no segundo dia, Esther ainda não falou o que ela queria, mas Amã se encontrou com Mordecai lá no palácio. E ele não se curvou, o Mordecai não se curvou diante de Amã. E ele ficou muito furioso. E a mulher de Amã deu a ideia de construir uma forca de 20 metros para enforcar Mordecai, né? E falou para Amã para ele pedir autorização do rei para enforcar Mordecai nessa forca de 20 metros, né? E aí, nesse mesmo dia, antes dele falar com o rei sobre isso, teve uma noite, nessa mesma noite, o rei não conseguia dormir, ele ficou com muita ansiedade, muito angustiado, alguma coisa assim. E ele pediu para que os servos dele trouxessem um livro com a história de vida dele, com os feitos dele, com o que aconteceu com ele durante aí o seu reinado. E ele, bem na hora que os servos estavam lendo, eles estavam lendo a passagem que Mordecai salvou o rei de ser assassinado por 2 guardas do palácio. Então o rei ficou sabendo disso e o rei perguntou naquele momento, mas ele teve alguma recompensa? O que foi feito com esse homem a respeito disso? Poxa, ele salvou minha vida
E aí os servos falaram, nada foi feito a respeito. E aí naquele dia o rei falou assim, então mande chamar Amã, que a Amã vai saber o que eu vou fazer com esse homem, assim, pra honrá-lo, né? E a Amã, achando que era com ele, aí o rei perguntou, o que você acha que eu devo fazer com um homem pra honrar um homem? A mancha era sobre ele, né? Ele mal sabia que era o homem que ele mais odiava, que ele queria enforcar, que iria ser honrado. Aí a mãe falou, olha, você pode colocar ele num cavalo, colocar uma capa bonita nele e anunciar por toda a cidade que é isso que um homem merece quando o rei quer honrar a ele. E assim foi feito, né? Imagina como Amã se sentiu. A Bíblia fala que ele se sentiu triste, envergonhado. E aí a mulher de Amã só colocando pilha, né? Olha, tá vendo? Você foi humilhado. Você não vai conseguir ganhar essa luta com Mardoqueu. E aí, para concluir, chegou o último dia do banquete. E aí o rei perguntou novamente a Esté o que ela queria. E ela finalmente falou. Ela falou assim, olha, eu e o meu povo, a gente está sentenciado à morte. Não deixe que isso caia sobre nós. Eu sou judia, ela falou que era judia, e que ela estava sentenciada à morte, ela e o povo dela. E o rei ficou incrédulo, né? Perguntou, mas quem é esse homem que pretende fazer isso com vocês? E Amã estava lá do lado deles, no banquete, e ela falou, olha, é Amã, é este homem aí perverso que está do nosso lado, que quer matar todo mundo. E o rei ficou com muita raiva na hora. Ele saiu lá da área do banquete que eles estavam. Enquanto isso, Amã ficou desesperado, pedindo por ajuda para Esté, para que Esté não permitisse que o rei matasse ele, que fizesse alguma coisa com ele. E ele ficou tão nervoso que ele foi para cima de Esté. Acredito que o rei pensou que ele ia agarrar ela, né? E aí o rei falou assim, uai, você tá querendo desonrar a minha mulher na minha frente, no meu palácio? E aí Amã foi enforcado na própria forca que ele fez para Mardoqueu, ele foi enforcado nela. Depois disso, a ordem ainda continuava válida. Esté foi perguntar ao rei se ela poderia que ele cancelasse essa ordem, esse decreto, e o rei falou, uma ordem, um decreto carimbado com o meu anel sinete, ele não pode ser desfeito. E aí, Mardoqueu ele foi nomeado como primeiro-ministro após a morte de Amã e ficou com todos os bens dele. E a nova ordem, o novo decreto que Mardoqueu fez foi que todos os judeus em todas as províncias poderiam se defender, inclusive teriam a ajuda dos guardas e toda a população para se defender contra qualquer inimigo, qualquer pessoa que quisessem atacar os judeus. E, gente, quem pensou que eles iriam ser mortos, que iriam ter a matança dos judeus, na verdade foi ao contrário. As pessoas que queriam matar os judeus, elas foram mortas, então teve os judeus mataram cerca de 75 mil pessoas na capital Suzã, no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 desse mês, que foi o dia sorteado, dia 13, né? Então, na capital foi dia 13 e dia 14 que os judeus eles tiveram esse combate, esse dia de matança contra os seus inimigos. E no dia 15 eles descansaram, que hoje em dia eles comemoram como uma festa de Purim, né? Nas outras províncias, eles descansaram, eles comemoraram no dia 14. E depois disso, eles ficaram muito felizes, né? Porque finalmente poderiam se proteger, poderiam se defender contra essas pessoas que queriam matá-los, né? Nesse dia. E todo dia 13, todo dia 14 e todo dia 15 foi decretado por Mardoqueu e pela rainha Esté que eles comemorassem esse dia de vitória mesmo, né? Pois eles estavam fadados à morte, mas aí eles conseguiram, por meio, né, da intercessão, da oração, reverter isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!